Por que algumas pessoas trabalham, ralam, fazem, mas não saem do mesmo lugar? Será que você sabe? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito comum e muito recorrente, e eu que frequento muitos grupos e lido com muitos empreendedores, empresárias, eu vejo isso acontecer com muita recorrência, que é a pessoa que se esforça muito, ela dá tudo de si, ela é boa, mas ela não evolui, ela não cresce proporcional ao conhecimento ou à entrega dela. E será que você sabe por que isso acontece? Então, bora bater um papo aqui sobre limites de crescimento. O fato é que todas as pessoas têm limite de crescimento. Mesmo aquele bilionário que fatura bilhões, ele poderia estar faturando bilhões mais e alguma coisa o prende naquele teto. E tá tudo bem, o importante é que ele está vivendo a vida que ele quer levar e tá ótimo. Agora a pergunta é, será que você está levando a vida que você quer levar? Ou a sua esposa, ou seu amigo, ou seja lá quem for, está levando a vida que deseja? Talvez não, né? Talvez você tenha aquela pessoa, ou você seja a pessoa que está dando muito, que está fazendo muito e não consegue sair. E os limites de crescimento, eles estabelecem um teto que a gente bate e volta, bate e volta, bate e volta e não consegue sair. Às vezes a gente ganha dinheiro, o dinheiro vai embora. Às vezes a pessoa tá lá para assinar o contrato, na última hora muda de ideia. Às vezes acontece alguma coisa, você vai e bate o carro, ou seja lá o que for, e você não entende o porquê. Ou simplesmente a pessoa senta na sua frente e você não consegue fechar negócio, ou às vezes, enfim, acontece um monte de coisa, você sai doente, fica sem voz e por aí vai. Essas coisas, elas não são coincidências. A nossa mente, ela faz de tudo para proteger a gente, absolutamente tudo. E ela não vai poupar esforços de segurar, né, e proteger o comportamento criado inicialmente, porque todo comportamento ele teve uma intenção ali de positiva para você no momento, talvez agora não esteja sendo, mas naquele momento que aconteceu o tal do crescimento do limite, né? Ele foi útil em algum momento por alguma questão, né? E às vezes o seu cérebro vai tentar te proteger da mudança porque ele entende que aquilo é um conflito, que aquilo pode estar colocando você em risco. Então, se eu não entendo a raiz disso, se eu não entendo as questões por trás disso, eu não consigo sair desse lugar. O meu cérebro ele vai se esbarrar nisso muitas e muitas vezes. E você pode ter o tanto de conhecimento que for, você não está imune ao limite de crescimento. Porque quando você está associado à questão, você está envolvido, você não consegue às vezes enxergar. Muitas vezes você precisa ou de uma provocação, de ter alguém ali te mentorando, te provocando, te cutucando, ou você precisa de um processo terapêutico. Por isso, esse é um dos motivos pelo qual muitos terapeutas, psicólogos, psicanalistas e por aí vai, eles precisam de um outro profissional tratando deles. Porque você é associado, você é tão humano quanto outra pessoa qualquer. O seu cérebro vai tentar te proteger, né? Se você está nessa função, ou se você conhece alguém que esteja. A gente está associado, falo por mim, e a gente não consegue resolver, porque o meu cérebro também vai tentar me proteger, meu comportamento também vai tentar ser mantido para que eu não saia desse lugar. E existem várias raízes que podem criar o limite de crescimento. E existe uma parte mais que a gente reflete mais, né, vamos dizer assim, existe uma parte que tem mais conexão ali com os vícios emocionais que podemos ter. Eu não consigo me estender em tudo aqui, mas eu vou dar um panorama geral, né? Então, existe muitas vezes o teto financeiro, né? Quando a gente fala de dinheiro, que é uma coisa que pega muita gente, a maioria das pessoas, muitas vezes a gente tem esse teto, e esse teto ele tem muito a ver com as permissões que a gente se dá para poder ter ou não ter. Porque muitas vezes o nosso cérebro entende que se a gente tiver muito, as perdas são muitas também. Então é melhor ficar onde está. E aí eu preciso entender, eu vou dar o exemplo do dinheiro, mas isso também serve para tipo, o seu caso, ou se eu tenho filhos, ele serve para outras coisas, eu mudo de país. Eu preciso entender, tá, o que eu quero, e a pergunta precisa ser, tá, o que eu ganho e o que eu perco ao ter isso.
né? E como eu disse, muitas vezes associado você não vai conseguir ver. E a ideia é assim, muitas vezes pode estar relacionado a pertencimento. Então, às vezes eu ganho muito dinheiro, ou eu tenho uma vida muito próspera, eu viajo muito, sei lá, eu tenho muitas oportunidades, mas quando meus amigos ficam para trás, eu fico mais sozinho, ou minha mãe não pode me acompanhar, se eu cresço muito, meu pai, eu vou ficar maior que meu pai, não posso, né? E não é uma coisa que a gente senta na beira da cama ou no sofá e fala, nossa, eu não posso mais ganhar dinheiro, porque se eu ganhar mais que isso, eu vou ganhar mais que meu pai, e aí eu vou me estimar que ele, não vai ser legal. Não, a gente não tem essa consciência, principalmente no momento, a gente precisa ir cutucando ali no cérebro para chegar nas raízes, né? E geralmente, como eu disse, você precisa de uma pessoa de fora olhando para isso. Mas a gente pode trazer reflexões, né? Onde está o meu portão, a minha cerca, né? Será que é no pertencimento? Às vezes a questão não é pertencimento, não é sobre outras pessoas, né? Tá tudo bem, se eu ganhar mais dinheiro, minha mãe e meu pai vão ficar de boa, eles estão bem, eles estão ótimos, tá tudo certo. Eu vejo muitas mulheres, né, se diminuindo por causa de marido, né? Então assim, nossa, se eu ganhar mais que meu marido, ele vai ficar pequeno, então é melhor eu ficar aqui, que aí a gente fica o parelho, ou ele ainda fica maior do que eu e tal. Acontece muito, mas às vezes não é, às vezes de fato não é uma outra pessoa. Às vezes pode ser, por exemplo, o tanto de responsabilidade que eu vou ter. E aí vem os medos, as culpas. Então, será que eu vou dar conta? Vem essas perguntas, né? Nossa, será que eu vou dar conta de, sei lá, ter 20 funcionários? Será que eu vou dar conta de sustentar uma gestão dessa? Será que eu vou dar conta de tempo para gravar todos os vídeos que eu preciso? Será que eu vou dar... E aí começam tantos serás que a gente se sabota, né? Que a gente começa aí até para um lado de dependência emocional, que tem a ver com muito medo de errar, de julgamento e tudo mais, mas esse é um outro papo para um outro vídeo. Então a gente começa a ir para lados, né, que acabam afastando a gente do que a gente de fato quer. Eu tô dando o exemplo do dinheiro, mas poderia também ser isso para relacionamento. Nossa, se eu, vamos supor que você é uma mulher, nossa, se eu me relacionar, eu não vou mais poder ficar saindo com as minhas amigas, eu vou ter que ter tempo para entregar, eu vou ter que cuidar mais de mim, eu vou ter que talvez servir um pouco mais, tipo, para ser, né, ser uma pessoa mais doadora. Servir no sentido de se doar, tá? No sentido da mulher, de nutrir mesmo, não de ser servidora, não é isso. E aí, será que eu tô disposta? Minha vida é tão corrida, não sei se eu quero, né? Ainda estão em paz aqui. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, eu quero muito encontrar o amor da minha vida. Eu quero muito ter alguém na minha vida. E aí, os comportamentos dessas pessoas são totalmente distantes do que ela está dizendo da boca dela. Aí ela não é uma pessoa que cuida dela, ela não se prioriza, então ela não passa uma boa imagem, ela age como se fosse um menino, ela não se permite, né, nada. Ela quer controlar as coisas, ela fala repetidas vezes o quanto é bom estar sozinha, que paz que é, nossa, eu odeio dormir de conchinha e por aí vai. Como que você vai querer um relacionamento saudável e bom desse jeito, né? Porque quando você se relaciona, você precisa flexibilizar, você precisa ceder a outra pessoa também para a coisa poder acontecer. Às vezes aparece uma oportunidade, por exemplo, de uma viagem internacional. Nossa, mas quem vai ficar com a minha mãe? Quem vai ficar com o meu irmãozinho? Quem vai ficar... Então, a gente precisa entender que a vida entrega aquilo que a gente está pronto para receber e nem uma vírgula mais. Então você pode esbravejar para o universo, para a vida e achar que ela não é legal e falar eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas você não está sustentando o comportamento equivalente, né? E aí muitas vezes vem uma coisa de necessidade de reconhecimento, como eu disse, medo de errar, eu preciso ser cuidada, às vezes eu não tenho permissão para ser feliz, às vezes é uma questão religiosa que me prende naquele lugar, e esses são limites de crescimento, né? Limite de crescimento, assim, existem várias possibilidades, isso pode ser medido de várias formas, da maneira como você funciona já responde alguns, depois com seus vícios emocionais responde outros, mas o fato é que eu vejo muita gente
principalmente nesse lado mais empreendedor, que exige posturas e comportamentos equivalentes, e a pessoa não quer deixar o velho eu para trás, ela quer ficar sustentando, arrastando as pessoas junto com ela e tudo mais, ela não dá conta dela mesma, né? E ela acaba se limitando muito abaixo do que ela poderia, né? Porque ou o marido não está acompanhando, ou tem uma questão familiar, ou tem uma questão, enfim, religiosa. A única questão que dá para, entre aspas, aqui falando de uma maneira bem simplória, passar um pano, é quando é uma mãe com um filho menor de idade, um filho pequeno, um filho de 5 anos, 4 anos, que é extremamente dependente dela. Aí, de fato, ela precisa, nesse momento, ser ninho, ela precisa, de fato, dar colo para essa criança, aí sim. Mas, caso contrário, o que eu posso te afirmar é: você está com a vida exatamente na medida que você dá conta de ter. E se você quer mais e não está conseguindo, você precisa entender os seus limites de crescimento. Então, se você quiser entender mais e expandir a sua mente, eu vou deixar um convite para você. Aqui embaixo tem um link da nossa comunidade, é a comunidade A Chave. Aqui dentro a gente tem diversos conteúdos, não é um curso, é um ambiente como se fosse seu streaming do autoconhecimento, e você pode entrar aqui a qualquer momento e ter cada vez mais ferramentas e informação e tudo mais, inclusive para descobrir os seus limites de crescimento também, né? Ter reflexões, ter pessoas que estão perseguindo a mesma coisa que você, que também querem crescer, seja emocionalmente, seja financeiramente, e aqui é um lugar que as pessoas estão na mesma vibe. Então, se você quer estar num ambiente, e a gente sabe que o ambiente tem muito poder, de pessoas que estão procurando isso e procurando ferramentas, né, chaves para romper o limite de crescimento, entra aqui. A chave, ela é um valor baixo, ela é um valor para você que cabe no bolso, nem o drink que você toma na balada ou que você sai com os amigos, é 1/3 da pizza que você come no final de semana, que é exatamente para você ter acesso a muito conteúdo de desenvolvimento, autoconhecimento, mentalidade e muito mais. Então fica aqui meu convite e gratidão por ficar até o final. Façam essa reflexão do até onde você está indo, o que você sente que está te barrando. Geralmente seu coração, seu corpo, ele responde muita coisa, ele é muito inteligente. E te vejo no próximo vídeo. Não deixa de dar um like. Um abraço, até a próxima.